Seguinte, galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um Bruno Responde, onde eu vou estar respondendo perguntas que vocês enviaram para mim aqui no LivePix durante o decorrer dos últimos dias, certo? Vou estar aqui respondendo 5 perguntas que vocês enviaram, perguntas que são bem bacanas, bem formuladas, bem interessantes aqui para poder agregar com o nosso conteúdo. Caso você goste do vídeo, te convido para deixar aquele like, te convido para se inscrever aqui no meu canal do YouTube também, a gente posta muito conteúdo para poder agregar no seu conhecimento e desenvolvimento sobre o mercado de criptomoedas, tá bom? Caso você queira enviar a sua pergunta para que ela seja respondida aqui em um próximo vídeo do canal também, você pode clicar no primeiro link na descrição do vídeo e enviar aí o seu LivePix, certo? Onde você vai digitar a sua pergunta e ela vai ser reproduzida aqui em um vídeo, sendo respondida aqui de forma exclusiva e bem dedicada para que possa te ajudar da melhor forma que seja possível e outras pessoas também, porque eu tenho certeza que a dúvida de um podem ser a dúvida de muitos aqui também, não é mesmo? Então, se você gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve. Caso queira participar enviando a sua pergunta, primeiro link na descrição. Convido também para você poder me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, tá aqui na tela o link para vocês poderem ver, certo? Tem o link do Instagram na descrição do vídeo também. E bora lá pegar aqui a primeira pergunta que o pessoal enviou. Palmeiras não tem mandou R$20. Bruno, tendo em vista que o ciclo de mercado mudou, e o retorno das altcoins caiu comparado aos outros ciclos que vivemos, se você estivesse começando hoje no mercado, o que você faria? Seguiria a mesma estratégia? Mudaria? Eu pelo menos mudaria a minha, iria focar só nos tokens consolidados. Seguinte, ó, pro nosso camarada aqui que colocou o nome dele como Palmeiras não tem Mundial, eu deixei aqui, né, escrito aqui, mais ou menos aqui, a estratégia que funcionou aqui, né, no último ciclo, a estratégia que a gente tentou utilizar para esse ciclo, o que eu mudaria aqui para poder conseguir explicar melhor aqui de forma mais didática para vocês. Eu tenho certeza que essa aqui é a dúvida de muitas pessoas aí também, certo? Então vamos lá. A estratégia que funcionou aqui até o último ciclo, né, foi o acúmulo de ativos consolidados com 70% aí do capital, né? E nem precisava que esse 70% aqui estivesse em Bitcoin, porque no último ciclo, né, os ativos consolidados todos valorizaram mais do que o Bitcoin, né? Então, você não precisava nem necessariamente estar exposto no Bitcoin em si, bastava ser um ativo consolidado que ele chegou a entregar uma valorização melhor até do que a do Bitcoin no último ciclo. E junto disso, né, com os 30% que sobraria ali do portfólio, etc., era compra de altcoins e gemas. E segurava, né, essas altcoins e gemas aí por um determinado período com base no ciclo passado e fazia a realização do lucro colocando aí bastante dinheiro dentro do bolso. Isso aqui era basicamente aqui o que funcionava. Basicamente a gente começava, fazia ali o nosso processo de acumulação dos principais ativos, acumulava as altcoins e gemas que a gente achava interessante, ficava segurando esses ativos no nosso portfólio até que chegasse o possível fim do ciclo de acordo com os outros ciclos que a gente viveu, realizava o lucro e estava lindo, estava ótimo, a gente conseguia valorizar o nosso capital em inúmeras vezes. Todos os outros ciclos que a gente passou foi dessa forma e foi algo aí que funcionou. Porém, nesse ciclo, a gente viu que o mercado ele funcionou de forma completamente diferente, certo? E eu deixei aqui, né, um pouco da estratégia que funcionou nesse ciclo para que vocês possam ver como foi diferente aqui do que foi o ciclo anterior. Primeiramente aqui, né, nesse ciclo, o que funcionou foi ter Bitcoin como a maior posição aqui da carteira, pelo menos 50% a 70% aí do portfólio, certo? Diferente aqui do que foi o anterior, como eu disse para vocês. Qualquer ativo consolidado que vocês seguraram no ciclo passado rendeu aí, né, mais lucro, rendeu mais dinheiro aí do que o Bitcoin em si, né? Do que segurar o Bitcoin em si. Mas nesse ciclo foi diferente. Você deveria, né? O que funcionou mais, na verdade, nesse ciclo foi ter 50%, 70% de Bitcoin em carteira, certo? Alguns ativos consolidados, certo? Que formam a estrutura base aí do mercado, como por exemplo Ethereum, Solana, Link, Aave. Esses aí foram interessantes de segurar também. Por um período ali deu para ter um lucro bacana. E a Solana, principalmente, aí, foi um dos ativos que mais valorizou dentro do ciclo, certo? O farm de airdrops, isso aqui foi o melhor do ciclo, rendeu até mais do que Bitcoin. Vocês podem procurar aí carteiras que estão nesse ciclo desde 2022, farmando airdrops profissionalmente, vocês vão ver que esses portfólios conseguiram uma assimetria perante o capital inicial que foi maior do que a assimetria de Bitcoin em si, correto? O trade
de altcoins e gemas em um período de entrada de liquidez. O que eu quero dizer aqui com esse período de entrada de liquidez? Por exemplo, nessa estratégia aqui que funcionou até o último ciclo, a gente comprava altcoins e gemas, independente do momento que fosse, segurava elas e quando chegasse o pico de mercado, todas valorizavam muito e a gente ganhava muito dinheiro. Porém, aqui foi diferente. O que deu certo nesse ciclo, o que se rendeu muito dinheiro com altcoins e gemas, foi quando se comprou elas apenas no período de entrada de liquidez e segurou elas até esse período. Um exemplo aqui para vocês. O primeiro período de entrada de liquidez desse ciclo foi de outubro de 23 a março de 24. Quem comprou e segurou altcoins apenas dentro desse período ganhou bastante dinheiro. Segundo período de entrada de liquidez dentro desse ciclo no mercado foi de setembro de 2024 a dezembro de 2024, que teve ali o período de catalisador, teve o período de coisas acontecendo por detrás ali do preço dos ativos, né, que fez com que eles subissem bem. E quem comprou altcoins e segurou apenas dentro desse período ganhou dinheiro. Então, segurar altcoins apenas nos períodos de entrada de liquidez e não altcoins e gemas, né, de grande risco, apenas no período de entrada de liquidez, não no ciclo inteiro, acabou sendo muito melhor do que a estratégia que a gente utilizou com altcoins e gemas no ciclo passado, certo? Altcoins para segurar, né, por todo o ciclo aqui, somente poucas e boas que você realmente acredite, né, em um bom movimento, porém com parte muito pequena aí do capital, no máximo 5% já juntando todas essas altcoins. Então, né, se você, quero acumular algumas altcoins porque eu acredito que elas podem vencer, como por exemplo a gente acertou uma aí que foi a Pendle que venceu nesse ciclo, a gente segurou ela o ciclo todo praticamente, etc. Essa aí acabou dando muito bom, né? Mais aí de resto, né? Não valeria muito a pena ficar segurando altcoins aí com mais de 5% aí do capital e que você não tivesse plena convicção. Minha mudança dentro desse ciclo aí, o que eu mudaria nesse ciclo se eu tivesse começando ele agora, sabendo tudo que a gente sabe, obviamente, né? Claro que eu só posso dizer que eu mudaria, já tendo passado por toda a experiência de quase todo o ciclo em si e ter visto todas as mudanças, certo? Antes de ter passado por isso, não tinha como trabalhar essa mudança, uma vez que a gente não imaginou que isso aconteceria agora, certo? Primeiro, eu teria focado 100% no farm dos airdrops, tá? Desde o começo de 2022. Eu gastei muito tempo aí analisando altcoins, gemas e etc. Não teria feito isso nesse ciclo de jeito nenhum. Teria focado 100% no farm dos airdrops. 100%, porque foi o que mais deu dinheiro nesse ciclo. Então, desde que o ciclo começou lá em 22, teria focado 100% nos airdrops. Ao invés de ter comprado 70% do meu portfólio em Ethereum, teria comprado em Bitcoin. Porque, como eu disse para vocês, o Bitcoin em si valorizou mais que os outros ativos consolidados de dentro do mercado. Então, ao invés de ter comprado 70% da carteira em Ethereum, que era um ativo consolidado que eu acreditava que ia valorizar mais que o Bitcoin, teria comprado tudo ali de Bitcoin, né? Em vez de ter comprado 70% de Ether. Tokens consolidados, né? Nos quais eu destinei de 20% a 30% do portfólio nesse ciclo, eu teria mantido, certo? Eu teria mantido, porém aqui, né, contando já com o Ethereum dentro dessa proporção aqui de tokens consolidados, certo? E Solana também dentro dessa proporção aqui dos 20% que sobrou aqui, dos 30% que tinha ficado de fora, certo? Sendo apenas ativos de estrutura base do mercado, como por exemplo, Aave, é um ativo de estrutura básica, Link, ativo de estrutura básica, Ethereum, Solana, enfim, teria mantido aí só os ativos de estrutura básica do mercado, que realmente não tem como o mercado ficar sem eles hoje para a gente poder ver o DeFi, essas coisas sobrevivendo e etc. Então, provavelmente aí eu mandaria 5% para Ethereum, 5% para Solana, 5% para Aave, 5% para Link, 20% em 4 ativos consolidados que formaria a estrutura base do mercado. Eu fiz isso, na verdade, nesse ciclo, só que eu mandei Link, Aave, Lido e Polygon, né? Eu deveria ter mandado aqui Link, Aave, como eu já fiz, Solana e Ethereum, né? E aí o Bitcoin seria a maior posição ao invés do Ethereum. Enfim, essa aqui seria uma mudança que eu faria também na estrutura do meu portfólio em si, que teria resultado aqui em um lucro melhor, certo? Não teria gastado aqui, como eu falei aqui, né, quando eu respondi até a primeira pergunta aqui, ó, não teria gastado 70% do ciclo estudando altcoins e gemas como eu fiz, né? Porque no ciclo passado isso funcionou muito, a gente ganhou muito dinheiro, mas nesse ciclo não funcionou, então não teria gastado tanto tempo assim quanto eu gastei, teria gastado mais tempo farmando os airdrops, que acabou dando mais dinheiro do que ficar aí estudando as altcoins e as gemas e comprando elas, certo? Teria comprado altcoins e gemas apenas nos períodos de liquidez e catalisador, por exemplo, ETF do Bitcoin aprovado, corte de juros, enfim, Trump presidente, Trump ganhou a eleição. Enfim, esses períodos assim que são os períodos de catalisadores e de liquidez do mercado, eu teria comprado altcoins. Passou esse período de liquidez, teria vendido as altcoins. Não teria ficado segurando o ciclo todo como eu acabei fazendo, certo?
E tirando o Bitcoin, faria parcial em todos os ativos da carteira após aí a entrega de 100% aí de alta, certo? Então, não importa o ativo que fosse, entregou 100% de alta, eu faria aí o movimento de parcial. Enfim, esse aqui seria a forma como eu trabalharia aí, esse aqui foi como funcionou o ciclo passado, esse aqui foi o que deu certo nesse ciclo, isso aqui seria a mudança básica que eu faria nesse ciclo atual que a gente está vivendo. Teria algumas outras coisas aqui, mas resolvi trazer aqui um resumo, aqui uma base, etc, para vocês, beleza? Agora vamos prosseguir aqui e pegar aqui uma próxima pergunta. Anônimo mandou R$10. Comprei a Hyperliquid em 10. Quando chegar em 20, devo retirar o risco? Ou mantenho toda a posição? Olha, vamos lá então. Calma aí, acho que eu aumentei um pouco o som aqui, né? Não sei se o som estava baixo ou não, mas agora eu dei uma aumentada nele aqui. Espero que não esteja muito alto também. Mas vamos lá. Sim, retiraria o risco aí da Hyperliquid quando chegasse em 20, beleza? Como eu falei aqui anteriormente aqui, né? Retiraria o risco aí de todos os ativos assim que bater 100%, menos aí o Bitcoin dentro desse ciclo, e não seria diferente aí com a Hyperliquid. Então, se você comprou em 10, chegando em 20, retira o que você investiu e deixa só o lucro. Se corrigir de novo, aí você pode talvez pensar em aumentar a posição e etc, comprando um pouco mais barato, sem precisar de reinvestimento de capital. Mas eu retiraria o risco sim, batendo 100% aí da posição. Foi o que deu certo nesse ciclo, e se deu certo e tá dando certo, não tem por que a gente querer inventar, né? Então, retiraria aí 100% aí do capital. Retiraria, na verdade, o investido, né, quando bater 100% aí do capital aí, certo? Vamos lá. Michel Gabriel mandou R$10. Mantra, acha que vale a pena investir nela agora? Olha, vamos lá, sobre a Mantra. Não acho que vale a pena investir aqui na Mantra, tá? A Mantra aí, como vocês sabem aí, né? Ela teve uma queda monstruosa nesses últimos dias. A queda dela aí foi de 94%. Não acho que vale a pena o risco de Mantra. Por que eu digo isso? Quem vive no Twitter e etc. aí já chegou a ver, né? As pessoas falando que Mantra era um token manipulado, que Mantra era um token skunk, e em algum momento Mantra ia colapsar. Tinha pessoas no Twitter que já falava isso aí tem um bom tempo, certo? Não dava para saber se era verdade ou não, porém o tempo passou e mostrou aí que o que essas pessoas falaram aparentemente era verdade sim, certo? E se a gente pega para ver, né, a tese dessas pessoas sendo verdade, e elas falavam que não fazia sentido o preço de Mantra estar onde estava referente ao produto que ela tinha. Não tinha lógica isso que estava acontecendo com o token, que era claro a manipulação que estava acontecendo. Então, se a gente pega para pensar, o token da Mantra chegou no preço em que chegou por conta da manipulação. Essa manipulação, pelo que parece, acabou, porque quem estava manipulando fez essa venda monstruosa aqui que a gente viu. E se o token só chegou onde chegou por conta da manipulação, sem a manipulação, provavelmente ele não vai chegar onde ele estava anteriormente, uma vez que ele nem deveria ter ido lá, talvez. Então, por esse motivo já em si, né, eu acho que não vale a pena investir na Mantra. E se a gente for pegar aí para poder até aprofundar um pouco mais aí, né, eu acho que machucou muitos investidores aí essa correção da Mantra nesse momento aí que foi, etc. Então eu acho que acaba sendo um risco muito alto de se correr fazer um investimento na Mantra agora, tá? Então, eu não faria. Eu acho que manchou forte aí a reputação dela e acho que vai deixar os investidores aí com bastante medo aí pro futuro dela. Se o mercado começar a subir, por exemplo, hoje, embalar aí alguns meses de alta, provavelmente a Mantra iria subir. Mas não acho que vale o risco e a dor de cabeça que pode ser o investimento aí no protocolo da Mantra. Então, não iria nela de jeito nenhum, tá? Mazarup mandou R$50. Em um dos seus últimos vídeos você deu um desconto para um cara assinar a sua comunidade. Pode me dar esse desconto também? Cara, olha, eu dei um desconto, foi pro cara assinar de 2.997 por 1.797, né? Então, vou deixar esse desconto aí para você também, tá bom? Primeiro link na descrição do vídeo, você pode assinar aí. Vou deixar ativo esse link aí por, sei lá, 2, 3 dias mais ou menos. Só você clicar e fazer essa assinatura, tá? De 2.997 por 1.797, mesmo desconto do camarada do outro vídeo lá, beleza? E agora a última pergunta aqui. Laerte mandou R$25. Como vai ser a próxima alta do mercado na sua opinião? Igual a do final do ano passado ou igual a de 2021?
Olha, vamos lá, boa pergunta. Eu deixei até separado aqui uma resposta aqui, né, para poder exemplificar melhor aqui para vocês aqui, né. Vamos lá, cenário de 2021 aqui que a gente teve dentro do mercado, né. A tese dos ciclos seguiu batendo, né, o ciclo funcionou perfeitamente como tinha sido nos outros que a gente já tinha vivido, né, então a tese do ciclo estava batendo, cenário de 2021. Juros no mundo estava em zero, certo? Juros no mundo ali estava em zero, a taxa de juros hoje que a gente quer que caia para o mercado poder subir era zero. Além da taxa de juros ser zero, a gente teve a maior impressão de dinheiro da história da humanidade, certo? Por conta do Covid ali naquele período. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos ali em pouquíssimo tempo imprimiu mais dinheiro que já tinha imprimido nos últimos 200 anos. Para vocês terem noção de quanto dinheiro foi imprimido, certo? E a gente tinha poucas altcoins dentro do mercado, né? Quando eu digo poucas altcoins, é poucas altcoins de venture capital, certo? Que são os que manipulam o mercado, que geram que movimentam a atenção das pessoas para determinados tokens aí que são comprados, falados e etc, né? Então tinha poucas altcoins de venture capital e tinha muito dinheiro rodando. Então a gente tinha aqui um ciclo perfeito, vamos dizer assim, né? O ciclo estava batendo, juros zero, maior impressão de dinheiro da história e poucos ativos dentro do mercado. E muito dinheiro rodando. Cenário aí de 2024. A gente teve aí ciclo quebrado, né? Esse cenário atual que a gente está vivendo, ciclo quebrado. O juros está alto. A gente quer que o juros caia para poder ser um catalisador para o mercado poder voltar a subir. Mas é muito diferente, né? O cenário, a gente querer que o juros caia para juros zero e maior impressão de dinheiro da história, como foi em 2021, né? Então o cenário acaba sendo muito diferente. Então a gente tem essa questão aqui, falta de liquidez no mundo e milhares de altcoins aí, né? Hoje em dia disputando a atenção dos investidores. Quando eu digo milhares de altcoins, é altcoins de venture capital, tá? Que são essas que têm áreas de manipulação aí para gerar a atenção das pessoas e etc. E pouquíssimo dinheiro rodando para poder entrar em todas as altcoins, né? Então a gente tem um cenário muito diferente aí. De um momento que você citou para o outro momento que você citou, né? E a gente olhando para o cenário aqui de 2025, o cenário que a gente tem de 2025 é um cenário parecido com esse aqui do final de 2024, certo? Que foi onde você fez a sua comparação na sua pergunta. Então, no meu ponto de vista, o cenário aqui para esse próximo movimento de alta que a gente vai ver do mercado é ser parecido aqui com esse aqui de 2024, com o ciclo quebrado, com os juros altos caindo e fazendo um movimento de alta dentro do mercado. Falta de liquidez no mundo e muitas altcoins aí para o pessoal poder pulverizar o capital aí e os VCs manipular tudo isso, né? Então, o próximo movimento de alta do mercado eu acho que vai ser igual foi do final do ano passado. Acho que vai ser um pouco mais intenso do que o do final do ano passado, porque os juros vai estar muito mais baixo dessa vez aí quando de fato o corte começar, né? Então pode fazer o movimento do mercado ser mais forte, porque o pessoal vai querer tirar mais o dinheiro da renda fixa, porque o rendimento vai estar muito menor do que era. Então eu acho que o movimento de alta vai ser mais forte do que foi no final de 2024, mas eu acho que vai ser bem parecido com aquilo. A out-season a gente vai ver muito provavelmente em determinados setores e ativos, como por exemplo foi virtual e alguns ativos do segmento de agentes de inteligência artificial, e acho que vai ser muito semelhante ao que a gente viu lá. 2021 a gente foi um cenário muito específico e dificilmente a gente vai viver um cenário desse agora. Pode ser que lá na frente a gente vai viver um cenário desse daqui a alguns anos e etc, né? Depois talvez passar por uma crise ou alguma coisa venha acontecer, mas acho que para agora o cenário aqui que a gente tende a ver para 2025 vai ser um cenário parecido com o que foi ali no final do ano de 2024, tá bom? Enfim, galera, respondi todas as perguntas que tinha sido enviada aqui. Semana que vem, se você quiser que eu responda a sua pergunta, você pode clicar no link do LivePix e enviar a sua mensagem. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto e um forte abraço.